A paz do Senhor, amada igreja. Fiz todo esse movimento aqui para poder ser renovada aqui. É uma responsabilidade muito grande falar da palavra do Senhor. Para mim é uma honra muito grande poder falar e poder pregar a palavra de Deus. E muito mais, foi uma honra que Deus me deu estar aqui hoje e poder pregar nesse primeiro dia dos 12 meses de clamor para 12 meses de bênção. Como eu agradeci a Deus por este convite, porque eu sabia que primeiro vem dele. Quando eu creio assim, quando o pastor recebe no coração alguém para trazer a palavra, eu sei que foi o Senhor que colocou naquele coração que a gente estivesse aqui. E é com muito temor a Deus, é com muito amor ao Senhor que eu recebi esse convite, e principalmente por um tema tão forte, que é o avivamento como estilo de vida. Esse é o tema do primeiro dia dos 12 meses de clamor. E quando eu li esse tema, eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem muito a me tratar através desse tema. Primeiro Deus fala com a gente, primeiro Deus trata, com certeza, para que depois a gente possa estar falando da palavra de Deus e o que o Espírito Santo vai nos conduzir para esse dia, para poder falar a palavra dele. Então, eu quero primeiro orar a Deus e quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor está aqui me dando e que o Senhor Jesus, é o que eu peço, meu Pai, que eu seja usada, Senhor, pelo Senhor, eu seja usado pelo Teu Santo, Doce Espírito, que seja feito somente a Tua vontade, que seja feita somente aquilo que o Senhor deseja neste momento aqui, junto com os meus irmãos, Pai. Que tudo que eu venha falar, Senhor, não seja da minha vontade, não seja do desejo do meu coração, mas seja do desejo do Santo Doce Espírito. Eis-me aqui a minha vida, conduza ela neste dia, Senhor, conduza ela nessa noite, neste momento, para que eu possa falar somente aquilo que está no seu coração, Pai amado. Esse é o desejo do meu coração, Pai, que seja feita a Tua vontade, que seja feita a Tua palavra, e que Teu Santo Doce Espírito venha falar conosco nessa noite. Tenha total liberdade, Espírito Santo, Tu tem total liberdade para falar conosco nessa noite. A igreja é sua, esse tempo é seu e não meu, por isso eu quero que seja feita a sua vontade. Amém. Deus nos abençoa. Então, o texto base do dia de hoje, né, do primeiro dia de clamor, está lá em 1 Pedro 1:3. Todos já encontraram? Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus, Senhor. Então, amados irmãos, esse texto que Deus traz para nós é para que a gente venha se despertar
que somente as misericórdias do Senhor Jesus é que pode nos trazer esperança, e é pela ressurreição de Jesus Cristo, que ressuscitou por nós, que nós possamos entender que é só pelas misericórdias desse Deus que nós estamos aqui nessa noite. É pelas misericórdias de Jesus que nós estamos aqui. Nada pode nos distrair dessa misericórdia de Deus, para que a gente possa prosseguir daqui para frente. Nós não temos que estar preocupados com o que está para acontecer, mas nós temos que estar avivados pelo poder do Espírito Santo, para que possamos enfrentar o que for que tiver que vir. Nós não temos que temer pelo amanhã, nós temos que estar avivado hoje, receber hoje do Espírito Santo esse avivamento, para que a gente possa ter uma igreja fortalecida, porque o que fortalece uma igreja, o que traz avivamento para uma igreja é a oração, é a oração. Então, irmãos, se nós estivermos unidos como igreja, se nós estivermos firmados como igreja, esse avivamento é uma promessa de Deus, é uma promessa do Senhor, uma igreja avivada, mas só vai acontecer esse avivamento se nós, como igreja, for despertada, buscar no Espírito, buscar na oração, para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa entender o que o Espírito de Deus quer da igreja. Se a gente não tiver isso, muitos têm se perdido, muito tem sido acatado pelo inimigo, porque falta Deus ser prioridade nas nossas vidas. Muitas vezes, nós como membros dessa igreja, nós como pessoas, nós deixamos de dar prioridade para as coisas de Deus, deixamos de dar prioridade para Deus. Nosso tempo tem sido gastado muito com as coisas deste mundo. Nós temos tempo para levantar de madrugada para trabalhar, nós temos tempo de sair para uma viagem de madrugada, nós temos tempo de passear, não é errado, não, mas nós deixamos de dar prioridade para as coisas de Deus. Quantas vezes nós não levantamos na madrugada para uma oração? Quantas vezes nós não estamos dentro da igreja, orando, e olha que tem cultos de oração, temos cultos, pastores estão aqui 2 vezes por semana em oração, mas a gente não tem vindo, e o Senhor, Ele só vai trazer avivamento a partir do momento que nós estivermos em oração. O Espírito do Santo só vai estar agindo nas nossas vidas, só vai estar podendo. Nós não temos que estar aqui por nós temos que estar aqui pela sociedade, nós temos que estar aqui pelo outro irmão, nós temos que estar aqui orando pela vida de um pelo outro, não por nós, porque o Senhor vai nos sustentar, se nós estivermos avivados com o poder do Espírito Santo. E este é uma necessidade da igreja, se alertar para a importância de estar em oração. É a oração que vai fazer com que a gente possa estar avivado. É a oração. O avivamento deve ser buscado. O avivamento deve ser buscado com muito amor.
O Espírito de Deus, Ele vai nos trazer todas as nossas necessidades, buscando a Ele. É isso que nós necessitamos. Quando nós temos um avivamento, quando nós temos a oração como nosso fundamento, nós temos respostas maravilhosas. Deus traz resultados extraordinários para uma igreja avivada, para uma igreja que busca nele. Então, foi isso que o Senhor me trouxe a mim, me revelando a mim primeiro. Eu preciso buscar mais. A partir do dia que o pastor Wagner me colocou, me fez o convite para estar aqui, eu passei, quando eu li logo de início um pouco do que falava nesse livro, eu falei: Senhor, verdade, eu preciso te buscar mais, eu preciso ir mais fundo, eu preciso parar de andar no raso. Nós precisamos parar, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos colocar Deus como prioridade, nós precisamos descansar no Senhor, parar de lutar com os nossos braços, parar de lutar com as nossas forças, porque nós não temos nenhuma. Enquanto estivermos fazendo isso, nada vai prosperar na nossa vida, nada vai caminhar na nossa vida, porque enquanto lutamos com os nossos braços, nós não vamos conseguir vencer. Só quando você entrega para o Senhor, somente quando você descansa em Deus, só quando você busca em oração, é que você começa a ver as respostas. E o que nós mais precisamos neste momento é entender que o Senhor, Ele tem para nós as melhores coisas. Todos os dias, as misericórdias do Senhor, elas são renovadas. As misericórdias do Senhor são renovadas a cada dia, a cada manhã que nós nos levantamos. E o Espírito Santo, Ele tem para nós, sabe, uma renovação. E Ele tem o maior desejo que a gente venha ser salvo. E é só pelo poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode nos convencer dos nossos pecados, convencer dos nossos erros, para que a gente possa ter uma vida eterna. Nós só vamos ter uma vida eterna se a gente buscar no Espírito o arrependimento. Arrepender todos os dias dos nossos pecados. Arrepender todos os dias dos caminhos errados que seguimos. Arrepender todos os dias daquilo que você está tentando lutar com seus braços. Porque isso, você só vai trazer um peso para a sua vida. Nós só trazemos um peso quando nós buscamos a querer vencer com os nossos braços. Então é tempo que o Espírito Santo está nos despertando, irmãos, para que a gente possa entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas. Nada se não for com Jesus. O estilo de vida que nós, como cristãos, nós temos que refletir, é lembrar o que Deus fez por nós. Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E esse sacrifício, ele tem que estar vivo dentro do nosso coração. É Ele que tem que nos dar
a alegria todos os dias de lembrar o que Jesus fez naquela cruz por nós. É isso que nós tentamos, nós não podemos deixar que Jesus Cristo verdadeiramente nos amou de tal forma que naquela cruz se entregou por cada um de nós. E a glória dele tem que estar ardendo em nós. A glória dele tem que estar ardendo no nosso ser para que a gente possa cada dia mais ter força, coragem de poder ser alguém diferente do que esse mundo aí fora está pregando, do que esse mundo aí fora está vivendo. Então, para que a gente possa vencer esse mal, vencer essa situação, nós precisamos lembrar e manifestar a glória do Senhor, a glória que tem que estar ardendo em fogo no nosso coração, para que a gente possa ter força para enfrentar e não se desviar das coisas que estão sendo apresentadas aí fora. E só quem faz isso, só quem nos convence, é o avivamento no Espírito Santo. É se nós buscarmos em espírito, é se nós orarmos, é se nós levantar de madrugada. Tinha que ter oração todos os dias na madrugada na igreja, tinha tantas coisas, mas nós não nos levantamos para fazer isso, nem dentro das nossas casas, muitas vezes, não levantamos para ir orar, quanto mais temos levantado para vir até a igreja num culto de oração. Como nós vamos ter uma igreja avivada se nós não buscar esse avivamento? Como nós vamos ter uma família avivada? Como que nós vamos salvar vidas se nós não buscar o Espírito do Senhor? Glória a Deus, Senhor. Senhor, Ele quer nos despertar, irmãos. O Senhor quer despertar a nossa igreja. Essa igreja é uma igreja tão abençoada, uma igreja que prega a palavra pura, uma igreja que os nossos pastores buscam esse avivamento, mas eles precisam de nós. Nós somos um corpo precisa, para ele poder caminhar, para poder alcançar, ele precisa estar com seus membros. O corpo não faz nada sozinho. Nós temos um corpo que tem nos sustentado, mas eu quero despertar a igreja, que ele precisa de nossos membros, para que a gente possa ter uma igreja avivada no Espírito do poder de Deus, e poder salvar vidas. Porque é isso que o Espírito Santo quer. Ele não quer avivar uma igreja para que a gente fique aqui entre as quatro paredes, mas Ele quer avivar uma igreja que não tenha vergonha como Pedro teve quando lá em Pentecoste ele se levantou e pregou a palavra do Senhor, falou daquele Deus lindo, maravilhoso, e ali muitas vidas foram salvas. É isso que eles querem de nós. Que nós não tenhamos medo de falar desse Deus maravilhoso, de pregar a palavra do Senhor lá fora, de falar desse Jesus que salva, que cura. É isso que Deus quer da gente. Mas para isso nós precisamos estar em oração, para isso nós precisamos buscar. Nós precisamos se despertar, nós precisamos colocar Deus como prioridade das nossas vidas, porque ninguém vai chegar em lugar nenhum se fizer do jeito que estamos fazendo, como o mundo também está fazendo. Muitas vezes a gente vem à igreja, a gente vem e nem está aqui dentro.
E às vezes a gente sente a igreja fria. Isso é falta de avivamento. Quando a igreja tem algumas coisas que o Espírito Santo, que nós, como membros, dificultamos o avivamento da igreja. E nós dificultamos esse avivamento todas as vezes que nós estamos em pecado. Todas as vezes que a gente não está cumprindo a palavra. Todas as vezes que a gente se desvia daquilo que é certo. A gente atrapalha o avivamento da igreja. E para isso a gente precisa começar a se despertar. Porque nós muitas vezes somos responsáveis de não estar tendo um avivamento na nossa igreja devido da forma que estamos nos comportando aí fora, dos nossos trabalhos. Como será que as pessoas não nos vê aí fora? E isso atrapalha o avivamento também da igreja. Então nós temos que buscar no Espírito Santo, buscar em oração, que Ele nos perdoa, da forma que muitas vezes nós não damos bons testemunhos, e isso atrapalha o poder do Espírito Santo na nossa comunhão. Então, como estilo de vida, a gente precisa tomar cuidado como que nós estamos nos comportando, como que as pessoas estão nos vendo aí fora. Na vida secular, na vida que a gente vive, há uma necessidade sempre de se posicionar sobre o que a gente realmente deseja fazer. Tem aqui, como fala aqui, que há quem diga que é preciso amar o que se faz para fazer com excelência. E na vida espiritual, há que se ter o mesmo sentimento. Muitas pessoas têm amado muito mais aquilo que faz, que nós não temos que fazer com excelência o nosso trabalho, aquilo que Deus nos colocou nas nossas mãos. Mas Ele não pode ser melhor do que nós fazemos para Deus. Nós temos que fazer para o Senhor com a excelência muito maior do que nós fazemos para as coisas da vida aí de fora. Então isso, Deus, Ele tem que ser prioridade. Porque o mundo inteiro, as pessoas, no mundo todo, as pessoas têm esquecido do Senhor e dado prioridade para as coisas deste mundo. Então é uma coisa que nós temos que nos despertar. Eu faço com a mesma excelência, eu faço com o mesmo empenho a obra do Senhor. Eu vou com o mesmo amor, eu vou com a mesma vontade para a casa de Deus, como eu saio para trabalhar, como eu saio para fazer as coisas deste mundo, das atividades, passeios. Eu saio com este mesmo amor. Quando eu estou falando com o Senhor, eu tenho o mesmo tempo. Eu me dedico à obra do Senhor com o mesmo amor. Uma coisa que o Senhor me despertou quando Ele me trouxe esse tema, né? Como estilo de vida. Eu lembrei quando eu falei lá em 2013, que uma pessoa me questionou em relação a um trabalho com o departamento da Minibrac,
e me questionou em relação de eu me dedicar e querer fazer o melhor, né? E eu falei, se não for para eu fazer com excelência para o Senhor, se não for para eu fazer o melhor, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não estar. Então é isso, irmãos. Toda vez que a gente vai fazer, nós temos que fazer com excelência para o Senhor. Nós temos que buscar fazer o melhor. Pelo menos ter interesse em fazer o melhor. Porque um coração, Jesus, Ele se agrada, Ele conhece as nossas vontades. E Ele sabe, Ele nos acrescenta para que seja feito com essa excelência. Um coração aquebrantado, transformado e entregue à obra do Senhor é capaz de realizar proezas em nome daquele que se entregou por Ele. Ele nos entregou por nós. Como nós não vamos fazer com excelência aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Cada um aqui, eu tenho certeza que tem um chamado. Cada um aqui tem uma atividade, um trabalho para realizar com o Senhor. Será que nós estamos colocando Deus como prioridade e realizando esse trabalho com amor? Ou nós vamos só quando tem tempo? Ou primeiro, deixa eu olhar lá na agenda, o que eu tenho para fazer? Aí depois eu vou dar resposta, se eu vou na igreja, se eu vou naquela atividade que vai ter a comunhão com as irmãs, ou a Minibra que está fazendo um trabalho, mas eu tenho que viajar, Deus tem que ser prioridade para nós. Primeiro as coisas do Senhor, depois as coisas vão ser acrescentadas, elas vão ser... Mas não, muitas vezes nós fazemos primeiro, nós vamos primeiro para as coisas lá de fora, e depois, se sobrar tempo, a gente tem vindo para a casa de Deus fazer a obra do Senhor. Nós temos que fazer com essa excelência. Nós temos obras dentro da nossa igreja que precisa de nós. Nós temos a igreja da criança, lá no Residencial Garcia. Nós temos a igreja da criança aqui na Chácara Unitro. Nós temos obras aqui com as irmãs que vêm de terça-feira realizar um trabalho aqui para poder levar algo de bênção para vidas lá fora, que precisam. Mas a gente só vê, tem uma atividade aqui na igreja, vem meia dúzia de pessoas, vem na oração, vem 4, 5. Nós precisamos colocar Deus como prioridade. E só um coração aquebrantado, só com o poder do avivamento, só com o poder do Espírito Santo, é que nós vamos ser realmente tocados. E lá em Abacuque, deixa eu chegar aqui. Lá em Abacuque, ele diz, tem um significado que me despertou, e até conversando com a irmã Miriam, eu falo como Deus confirma, né? Em Abacuque, o significado de Abacuque é de abraço. Ou o que abraça, ou ainda a junção do que luta abraçado. Ao que o fortalece, empreende verdadeira luta sem o seu clamor a Deus, que permite que
que permite que homens maus e pagãos sejam os algozes de seu povo de Israel. Está lá em Abacuque 1. Olha o que significa Abacuque. Abraço. Lutar abraçado. Nós precisamos lutar abraçados. E lutar abraçados com as coisas certas. Está agarrado aos caminhos corretos, para que a gente possa ter um verdadeiro avivamento. É só isso que vai nos trazer realmente a presença do Senhor, a presença do Espírito, para que a gente possa ter uma igreja avivada, que a gente possa ter uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Nós temos que estar abraçada com o que é bom, com o que nos traz paz. E essa paz, quem nos traz é Jesus Cristo. Essa paz, quem nos traz é o Senhor. Se nós não estivermos agarrados a isso, e a convicção que é só o Espírito Santo, é só o poder de Senhor, que pode nos fortalecer e nos convencer todos os dias, para que a gente possa ter realmente os nossos pecados perdoados e poder ter uma vida eterna. E o que Deus, eu queria nesse momento compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas uma vez quando o pastor me convidou, eu tive mais essa convicção, e eu falo como é bom você esperar em Deus, porque por várias vezes eu cheguei até aqui e ia falar com o pastor Anísio para que eu pudesse dar meu testemunho, mas todas as vezes aquilo meu coração esfriava e eu percebia que não era o tempo, mas eu não podia deixar de compartilhar aquilo tudo que Jesus tem feito na minha vida. E eu entendi que hoje é o dia, que este é o tempo. A igreja está aqui e eu queria compartilhar um pouquinho só. Eu quero ser bem rápida, porque eu sei que o tempo está, mas eu preciso falar para os irmãos o que Jesus tem feito na minha vida. Eu sei que com muitos eu já até compartilhei, mas eu preciso falar isso para vocês, igreja. Em setembro, dia 6 de setembro, na verdade, há uns 20 dias antes, né, entre agosto para setembro, eu recebi um diagnóstico que eu já tinha recebido um diagnóstico com 6 metástases neurológicas, né, 6 metástases no cérebro. Nessas 6 metástases, eu recebi um diagnóstico que eram lesões aonde eu poderia ter desmaio, aonde eu poderia ter convulsões, né? Esses locais aonde estavam essas lesões seriam lugares aonde com certeza eu poderia. Inclusive os médicos me proibiram de dirigir, de andar sozinha, de dormir sozinha, devido eu ter uma situação dessa instantânea. Mas foi feito uma clínica do que eu teria que fazer de tratamento. No início se falou em uma radiocirurgia, que essa radiocirurgia
seria muito agressiva, eu não teria ficado com nenhum cabelo, cairia todo o meu cabelo, e seria dessa forma. Fui para o médico da radiologia, onde ele traçou outro tratamento. Ele falou, não, eu não vou fazer esse tipo de tratamento em você. Eu tenho certeza, com esse outra radioterapia, a gente vai conseguir uma rádio nova, né? O Senhor Deus já colocou uma rádio diferente aqui em São José do Rio Preto. Esse é um novo aparelho que nós estamos recebendo, e eu tenho certeza que você não vai precisar fazer esse outro, que é mais agressivo, porque esse você vai ter várias intercorrências, então eu prefiro fazer esse. Falei, mas o doutor Altino, meu médico oncologista, acha que teria que fazer. Ele falou, não, será esse? Eu falei, em nome de Jesus, então vai ser. Fiz a rádio, essa rádio, fui fazer o exame para eles poderem estar demarcando os locais, de onde seriam os pontos, né, que eu iria estar recebendo essa radioterapia. E aí, eu fiz e não precisava mais do laudo, eu só precisava levar um CD lá para a radioterapia. Levei, fiz uma sessão. Um tratamento que seria super agressivo, um tratamento que eu não sairia andando de dentro da sala de rádio. O Senhor reverteu tudo. Em uma radioterapia eu fiz o tratamento. Olha como o Senhor é lindo. Fiz a radioterapia, fiquei bem, tive alguns dias sim de dor de cabeça, mas foi tudo para a honra e glória de Deus. Eu venci. Quando deu uns 20 dias, eu lembrei que eu não tinha ido buscar o laudo daquela ressonância do cérebro. Eu não fui buscar, como eu levei só o CD, eu saí de lá do próprio exame, já peguei só o CD e eu fui buscar. No que eu chego no carro, aí eu sou assim, eu abro o exame, sento no carro e abro o exame e leio. Quando eu li, estava escrito que eu estava com uma metástase na meninge, e aquilo seria uma meningite tumoral. Quando eu li aquilo, meu coração veio, não vou negar, irmãos, veio à boca. Porque pelo pouco que eu sabia daquela situação, era uma coisa bem grave. Mandei uma foto para o meu médico na hora já falou, nós precisamos colher o líquor da espinha. Nós vamos precisar colher o líquor para poder detectar se realmente é esse câncer na meninge, se é realmente essa meningite tumoral. 15 dias, a Unimed não autorizava eu colher esse líquor. Ela me mandou para todos os lugares, nenhum lugar colhia, nenhum lugar. No dia 6 de dezembro, eu tinha uma consulta com um oncologista, e eu cheguei lá e falei, doutora, até agora não consegui colher o líquor. Já faziam 15 dias. Quando eu sentei naquela sala daquele médico, ele falou assim para mim, vou te internar agora, porque eu não posso mais demorar 1 minuto para colher esse líquor que você... É muito grave o que você está. Está aqui, ó. Sabe, essa imagem aqui na ressonância, aqui no seu cérebro, está vendo essa linha aqui? Isso daqui é a metástase dessa meningite tumoral. Ele virou para mim e falou assim, eu sei que você é uma mulher de fé, e nós vamos precisar que você tenha muita fé. Porque essa doença é uma doença que não tem prognóstico bom. Isso daqui, nenhum médico quer apresentar um trabalho sobre essa doença, porque não tem perspectiva de vida. É uma doença que você vai fazer químio na espinha e não vai ter resultado. São semanas de vida, Cristina. Você ora muito.
porque o que eu tenho para te dizer é isso. Eu e ele. Primeira vez eu recebo uma sentença de morte, por mais que eu já tenha lutado desde 2008 com esse câncer, eu nunca tinha recebido uma sentença de morte como essa, de semanas de vida. A primeira coisa que eu fiz, ao sair daquele médico, ele me deu para eu poder ser internada. Entrei no meu carro, sozinha, eu e Deus, como sempre, eu e o Senhor. E eu falei para o Senhor, Deus, seja feita a tua vontade. A única coisa que eu quero, Senhor, é não sofrer num leito de dor. Por quê, Senhor? Porque eu não quero ver a minha família sofrendo e me vendo me definhar dentro de uma cama sem nenhuma perspectiva. Eu não quero, Senhor, deixar de ser e de resplandecer a tua face, Pai. Eu não quero, Senhor, que as pessoas olhem para mim e não vejam o Senhor. Porque o meu maior desejo, meus irmãos, até aqui, é resplandecer a Deus e não a mim. Não é pelas minhas forças que eu tenho vencido. Não é pelas minhas energias que eu tenho vencido. Mas é pelo poder do Espírito Santo na minha vida. É pelo poder do Senhor na minha vida. E eu não quero envergonhar o Senhor, me deixando me definhar. Eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma. Apesar que tem dias que são difíceis, o inimigo tenta. Mas a gente tem que buscar em Deus, é só o Senhor. Então eu entrei naquele carro, o primeiro que eu pedi foi isso: Senhor, se o Senhor estiver comigo, tudo eu enfrentarei. Mas não deixa, Senhor, não desgrude das minhas mãos. E Deus deu, eu abri a palavra, e o Senhor falou em Isaías 54, foi tão lindo que eu ali mesmo, eu criei uma força tão grande que eu falei: Deus, como o Senhor é lindo. Ele disse: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não será confundida. Antes que te esqueceras da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste, de espírito como uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Porque um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Falei: obrigada, Deus. Eu não precisava ouvir mais nada. Agradeci o Senhor por essa palavra ali parada na frente do consultório. E tomei as providências que tinham que ser tomadas para a internação. Liguei para minha família, que não conhecia ainda o caso, não sabia do que estava acontecendo, porque eu filtro tudo primeiro antes de passar para eles sofrerem o menos possível, porque eu quero que o Senhor, eles não podem deixar de confiar, porque eu tenho que mostrar a minha confiança no Senhor. Então, quando eu liguei para minha mãe, quando eu liguei para os meus irmãos, meu irmão falou para mim: Cristina, mas você não reclama? Você não reclama? Não reclamo, porque eu tenho Deus, é Deus que é o meu sustento.
É o Senhor que é o meu Deus de misericórdia, é o Senhor que tem que resplandecer. Não é a nossa vida, não é com a nossa força que nós vamos vencer. Se eu quisesse lutar com isso tudo que eu venho passando, eu jamais chegaria até aqui. Irmãos, eu desde 2008, hoje nós estamos em 2023, por muito menos pessoas já se foram. Deus tem propósito. O Senhor tem propósito, o Senhor tem misericórdia. E não é só com a minha vida, é com a sua vida, é com a sua, é com a sua, é com todos vocês. O Senhor tem um propósito. O que nós não podemos é deixar de buscar. É de deixar de querer que seja o Senhor o maior, não nós. Que Deus tem que nos diminuir, que nós temos que ser menos e menos para que Ele seja mais e mais. Não é fácil. O inimigo atenta. Não é fácil. Mas todas as vezes que eu me senti abatida, quando eu me sentia, é nos pés do Senhor. É nos pés de Jesus Cristo, é aqui na oração. E por isso Deus tem falado comigo, é mais oração. É mais tempo comigo que você tem. Porque a gente não tem só o problema, eu só não tenho esse problema em relação à saúde. Nós temos problemas em relação à empresa, a gente tem outros problemas. E nós precisamos buscar em Deus, para que Deus venha nos fortalecer. Isso só vai acontecer se a gente realmente se entregar aos pés de Jesus e estar realmente avivado. Igreja, eu sou resposta da oração de vocês. Eu sou igreja, eu sou resposta de oração, do avivamento que o Espírito tem trazido no coração de vocês para orar pela minha vida. Não sou eu. É o avivamento do Espírito Santo que tem tocado em vocês por orar pela minha vida. E Deus tem me fortalecido. É resposta para vocês. Que a minha vida seja usada na presença do Senhor para despertar o quanto mais a gente precisa orar um pelos outros. Se entregar pelo outro, se entregar pelos aqueles que estão lá fora, se entregar por aquelas crianças que precisam ser salvas. O inimigo tem entrado com toda a força na vida dessas crianças, na vida dos nossos adolescentes, na vida dos nossos jovens, e somos nós como igreja que precisamos despertar para que nós buscamos avivamento do Espírito Santo para poder salvar essas vidas. Para levar salvação, para levar Jesus Cristo, porque só quando eles vão conhecer verdadeiramente Jesus, é que eles vão ser salvos. Mas eles dependem de nós, eles dependem do nosso tempo, e eles dependem da que nós colocamos Deus como prioridade. Só para finalizar, eu não estava com a doença. Jesus, antes de tudo, já tinha entrado com a providência. Ele já tinha me curado. Aquela imagem que apareceu lá, e aparece até hoje, é a marca. Para mim é a marca. Todos os pontos das metástase cerebral, as 6 estão lá, mas essa marca dessa meningite tumoral que eles suspeitaram, para mim, é só para provar quem é nosso Deus. Fiz 3 ressonâncias, nas 3 elas apareceram. Mas eu não tenho nada, eu não tive um desmaio, eu não tive uma convulsão, eu não tive uma tontura. Tudo para a honra e glória desse Deus. Não era meningite tumoral. Eu fiz o exame, todos os irmãos devem saber, o quanto deve doer. Porque pela primeira vez eu tirei o líquido da espinha. Irmãos, eu não senti a agulha entrar em mim. Quem já colheu um líquor sabe.
o quanto dói. Nós temos a nossa irmã Larissa que já acolheu como testemunha de quanto dói. Mas, irmãos, eu não vi aquela agulha entrar. Eu via Jesus ali. E quando aquela água saiu límpida, eu falei, é a água que saiu dos olhos do Senhor, que foi derramada ali sobre a minha vida. Então, mais uma vez, é mais um testemunho, é mais uma prova que Jesus é o nosso Redentor. É esse amor que tem que arder, é pelo amor que tem que arder dentro de nós, por aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Ele fez tudo aquilo para levar as nossas doenças, nossas enfermidades, nossas transgressões. Ele fez tudo isso por nós, então nós precisamos arder isso e colocar como exemplo de vida. E eu agradeço, Deus, todo dia. Há um mês, o Senhor me deu um lugar para eu orar. Todos os dias antes de eu levantar, primeira coisa que eu faço, irmãos, é me ajoelhar naquele lugar e orar junto com a oração do pastor Anísio, que chega todo dia de manhã. E ali eu levo mais um tempo em oração. Foi o que o Espírito Santo me despertou com esse tema, com esse dia de campanha. Que a gente possa buscar mais, ter mais intimidade com Jesus. E deixar Jesus agir nas nossas vidas e parar de lutar com as nossas forças. Eu agradeço a igreja, agradeço o Senhor por esse grande amor que Ele tem pelas nossas vidas. Ele não tem só por a minha, Ele tem por cada um de nós. Nós só precisamos tomar posse dessa bênção. Nós precisamos estar despertando uma igreja avivada. E isso só é feito a partir do momento que realmente a gente se entrega verdadeiramente a Deus. Vamos nos despertar. Eu me coloco também. É para mim. Temos que nos despertar para a oração. É a oração que vai fazer a gente alcançar, a gente levar, a gente salvar. É a oração. É a oração em espírito que vem o avivamento. Se nós soubéssemos o quanto é importante a oração, a gente não deixaria de falar com Deus um só minuto. E que o Senhor Deus tenha me usado como instrumento para que nesse primeiro dia o Senhor nos desperta dessa importância de estar em avivamento no Espírito, para que a gente tenha uma igreja avivada, que a gente tenha uma igreja cada dia mais na presença do Senhor. E não depende de ninguém, depende de cada um de nós. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade, e que o Senhor Deus possa nos levar todos os dias a despertar esse amor dele por nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.